A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 12, e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, porque tinha tomado a mulher coxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus, Ele conhece a intenção do coração. Mesmo que pessoas tentem camuflar, tem muita gente que tem raiva, que tem inveja, mas fica tentando fingir, fica tentando dizer que é outros motivos, que não gosta de você, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Porém, Deus conhece a intenção do coração e Ele sabe que é por pura inveja. Tem pessoas que estão vivendo exatamente a mesma coisa que Moisés viveu. Os próprios irmãos de Moisés não estavam suportando ver o que Deus estava fazendo na vida dele. Não estavam suportando ver a grandeza do chamado de Deus. Tem pessoas, irmãos, que elas são invejosas. E elas não suportam ver o que Deus ele está fazendo na tua história. Mas o Senhor diz assim: eu estou vendo tudo. Eu estou contemplando, eu sei quem é Arão, eu sei quem é Miriam, e essas pessoas podem até se camuflar diante de outras pessoas, mas diante de Deus ninguém se camufla, e Deus conhece a verdadeira intenção. Declare comigo: o meu Deus conhece a verdadeira intenção de cada um. O meu Deus conhece a verdadeira intenção de cada um. Tem gente que tenta manchar sua imagem. Diz que não gosta de você porque você é metida. Diz que não gosta de você porque você fala muito. Diz que não gosta de você porque você faz isso, porque você faz aquilo. Mas tudo isso é pretexto. Quando olhamos para a história de Moisés com seus irmãos aqui, quando vemos a sedição de Arão e Miriam contra Moisés, nós observamos de maneira clara que o motivo era inveja. O Senhor trouxe pessoas aqui porque Ele está te livrando de toda inveja. O Senhor diz mais: nenhuma ferramenta preparada contra ti há de prevalecer. Se tiverem pessoas que estavam pensando em se levantar contra você, em servir de oposição na sua vida, Deus está marcando o encontro. O que eu acho interessante aqui é que a Bíblia faz questão de nos enfatizar no versículo 2 que o Senhor o ouviu. Ou seja, o Senhor sabia de tudo o que estava acontecendo. E por intermédio dessa palavra eu digo para você, direcionada pelo Espírito Santo, o Senhor está a par de tudo o que está acontecendo. Ele sabe quem é Arão, Ele sabe quem é Miriam. Tem pessoas, irmãos, que elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. E muitas vezes elas não aceitam o que Deus tem contigo. Mas mesmo que não aceitem, precisam respeitar. Moisés era um líder escolhido e constituído pelo Senhor. O próprio Deus o havia escolhido e Moisés não queria estar onde ele estava. Não foi uma vontade, não foi um desejo de Moisés ter um destaque. Tem muita gente que deseja. Tem muita gente que almeja. Tem muita gente que quer ter o destaque. Mas quando olhamos para a história de Moisés, não foi assim, irmãos. Moisés, ele era um homem humilde. Ele não queria se destacar. Quando Deus o escolheu, ele não se ensoberbeceu, mas ele disse: escolhe quem o Senhor quiser escolher, menos a mim. Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Ele começou a mostrar para Deus as suas fragilidades. Mas Deus o havia escolhido. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que estão vivendo propósitos de Deus, que vão viver mais e mais grandezas na presença do Senhor, porque Deus te escolheu. E o Senhor diz para você: ai daqueles que se levantem contra ti. Porque eu estou vendo tudo. Declare comigo: meu Deus está vendo todo levante contra mim e Ele mesmo vai me defender. O meu Deus está vendo todo levante contra mim e Ele mesmo vai me defender. Primeiramente, eles apontaram a etnia da mulher de Moisés. Eles começaram a falar ali da mulher cuxita. Só que o problema não era esse. Eu vou te dizer algo da parte de Deus e você vai lembrar dessa palavra. O invejoso,
ele não consegue camuflar muito tempo a intenção dele. O invejoso não consegue esconder durante muito tempo a inveja. Porque tudo que está oculto, nosso Deus mostra, o nosso Deus revela. E o Senhor está dizendo, tem pessoas que vão externar o verdadeiro motivo de não gostar de você. Tem pessoas que vão externar o verdadeiro motivo porque te persegue. Havia um motivo ali. E qual era o motivo? Deus estava com Moisés. Deus o havia escolhido para destaque. Só que os próprios parentes não estavam aceitando, os próprios irmãos, muitas vezes. Os de perto são os que vão rejeitar. Muitas vezes, os de perto são os que vão invejar, que vão tentar parar. E é por isso que a gente precisa ter cuidado com quem está nos cercando. Porque aqui eu não estou falando, irmãos, de um levante de pessoas de fora, não. Eu estou falando de um levante de pessoas próximas a Moisés. E Deus está dizendo para você hoje, eu estou te protegendo. Eu estou te guardando porque eu estou vendo a intenção, diz o Senhor dos Exércitos, do coração de pessoas contra você. A inveja estava muito grande aqui. E eles começaram a dizer, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Você observa que não demora muito de ser externado o problema. O problema era o destaque da intimidade que Moisés tinha com Deus. Você vai saber de maneira nítida, de maneira clara, porque algumas pessoas não gostam de você. Porque algumas pessoas querem te perseguir, querem manchar sua imagem, porque às vezes, irmãos, a gente não entende. Às vezes nós não compreendemos a atitude de algumas pessoas contra nós. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão entendendo exatamente esta palavra. Porque você não tem compreendido, muitas vezes, os levantes de pessoas contra você, e você diz assim, Deus, eu não fiz mal nenhum. Senhor, eu nunca desejei o mal dessa pessoa. Por que essa pessoa está se levantando contra mim? Senhor, eu não entendo por que eu tento ser legal e essa pessoa, quando eu chego, sai. Fala mal de mim para um, fala mal de mim para outro, e Deus está dizendo, eu te mostrarei qual é a verdadeira intenção. Até hoje tiveram pessoas que se camuflaram. Até hoje tiveram pessoas que fingiram que não gostavam de você por motivos que não tem nada a ver. Mas eu, o Senhor, mostrarei a verdadeira face de pessoas, irmãos. A verdadeira face de Arão e Miriam foi logo revelada aqui. Eles disseram, não tem falado também por nós? Eles queriam comparar o ministério deles com o ministério de Moisés. Tem gente que está olhando para você com comparação infeliz. Está comparando a sua vida com a dela. Está comparando o seu casamento com o dele. Está comparando o seu cargo na empresa, o seu modo de trabalhar. Irmãos, tem pessoas que são terríveis. Tem pessoas que não se conformam com aquilo que Deus deu para elas. E elas querem aquilo que é seu. Os invejosos, eles agem exatamente assim. Eles não querem que você tenha o destaque. O problema todo era o destaque. O problema todo era porque Deus mostrava de maneira tremenda que Moisés era amigo dele. Que Moisés tinha intimidade. As pessoas contemplavam isso de longe, que Moisés era um homem de Deus. Que Moisés havia sido constituído por Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, Deus está contigo. Faz com que muitas pessoas tenham inveja de você, porque não é todo mundo que tem esse privilégio de ter Deus como amigo. Às vezes você olha para sua vida e diz, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho casa própria, não tenho carro, mas tem gente que me persegue. E Deus está dizendo, é a minha presença na sua vida. É porque eu, o Senhor, te escolhi, te chamei para a salvação. Para que você possa viver o extraordinário na minha presença. Te chamei porque eu tenho um grande propósito na sua vida. E tem gente que não está aceitando. Tem gente que não está gostando. Infelizmente é uma realidade, irmãos. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não aceitam. E foi o caso aqui de Arão e Miriam. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. E é isso que tem que nos acalmar. É isso que tem que nos trazer paz. Deus está vendo tudo. Deus está ouvindo tudo. Tem conversações que você não ouve, mas Deus ouve.
Tem indiretas que pessoas falam contra você que Deus está ouvindo. Tem palavras contrárias lançadas contra a sua vida que Deus está ouvindo. O Senhor conhece a verdadeira intenção do coração de pessoas. Declare comigo, eu creio que o meu Deus conhece a verdadeira intenção do coração de pessoas contra mim. Eu creio que o meu Deus conhece a verdadeira intenção do coração de pessoas contra mim. Não adianta tentar se camuflar. Deus vai marcar o encontro com Arão e Miriam. Deus vai marcar o encontro com gente invejosa. Pode ser da parentela, pode ser da família, pode ser do trabalho, pode ser da igreja, pode ser da rua que você mora, pode ser da faculdade. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus sabe quem é e Ele vai marcar encontro. Não demorou muito para Deus responder por Moisés, assim te diz o Senhor. Não demorará muito de eu, o Senhor, mostrar que sou na sua vida. De eu, o Senhor, te defender. Deus está defendendo pessoas aqui. Declare comigo, eu creio que Deus está me defendendo. Eu creio que Deus está me defendendo. O nosso Deus, irmãos, Ele contempla tudo. E Ele não inocenta pessoas que são culpadas. Tem gente que engana a pessoas de perto, a pessoas da igreja, muitas vezes quando está sem visão espiritual, aos parentes, mas a Deus ninguém engana. O Senhor conhecia exatamente o engano do coração de Arão e Miriam. Ele sabia do desejo que eles tinham, da cobiça que eles tinham pelo que era de Moisés. O que é seu é seu. Declare comigo, eu creio que o que Deus designou para mim é meu. Eu creio que o que Deus designou para mim é meu. Não demorou muito para Deus responder por Moisés. A Bíblia nos diz que Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então nós observamos que não foi Moisés que iniciou a contenda, que não foi Moisés que estava pirraçando ninguém, não estava falando indiretas, não estava perseguindo ninguém. Ele estava sendo perseguido. Ele era tranquilo. E tem pessoas aqui que se encaixam nessa palavra de maneira perfeita. Você diz, irmã, eu não mexi com ninguém. Irmã, eu não falei mal de ninguém. Eu não me levantei contra essa pessoa e eu não entendo o ódio que essa pessoa tem de mim. E Deus está dizendo, é por pura inveja. Tem gente que olha, não consegue se alegrar com a sua alegria. Não consegue se alegrar porque Deus te escolheu. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas enxergam o exterior. Na maioria das vezes é assim, né? Mas o interior, só quem consegue enxergar é Deus. E o nosso Deus, Ele sabe o que você já enfrentou, o que você já passou, o quanto você já foi magoado, o quanto você já foi perseguida, o quanto você já foi caluniado, quantas vezes você precisou se esforçar mesmo sem vontade para fazer algo para hoje chegar onde você chegou. As pessoas, irmãos, elas não contemplam nossos esforços, nosso sofrimento. Moisés, ele sofria. Não era fácil para ele carregar algo grande, um grande chamado. A Bíblia diz, irmão, não sou eu que estou dizendo não, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então Moisés sentiu o peso, muitas vezes, da cobrança. Chegou uma fase na história de Moisés que Moisés achou seu cargo pesado. Mas isso ninguém via. As pessoas só viam os holofotes. As pessoas só viam o momento ali de glória. E assim é na nossa história. Ninguém quer pagar o preço que a gente paga. Ninguém quer se esforçar como a gente se esforça. As pessoas só querem o resultado, mas Deus está dizendo, ninguém vai colher o resultado que eu, o Senhor, já designei para você. Ninguém vai colher o resultado que eu, o Senhor, reservei para a sua vida. O Senhor marca um encontro e Ele cala os adversários de Moisés, que aqui no caso eram os próprios irmãos dele, Arão e Miriam. E o Senhor está dizendo, estou calando adversários seus. É mistério na terra. E Ele tem endereço certo com essa palavra. Foi Ele que me trouxe aqui para ver esse vídeo. O nosso Deus, Ele está paralisando adversários seus. Ele está marcando o encontro e Ele está dizendo, estou tirando as forças. Eu sou Deus que estou trabalhando. E eu não vou deixar que pessoas tenham êxito contra ti, se levantem contra você e não tenha uma paga. Porque você tem um dono. O teu Deus é zeloso. Nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele é nosso amigo. Nós servimos a um Deus que Ele é zeloso. E Ele mesmo nos defende. E hoje Ele está dizendo, como eu defendi a Moisés, eu estou te defendendo de reuniões.
de conversações, de inveja, de obras contrárias, de desejos malignos e perversos contra você. Em nome de Jesus, levante a sua mão e diga: eu creio que Deus está me livrando de toda inveja e de desejos malignos contra mim. Eu creio que Deus está me livrando de toda inveja e de desejos malignos contra mim. Só Deus é que sabe quem são os invejosos, quem são os perseguidores, quem são aqueles que querem ver o seu mal. E Ele está dizendo: pode deixar nas minhas mãos, porque eu conheço aquilo que você não conhece. Eu sei do que você não sabe e eu vou paralisar da minha forma, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor perguntou a Arão e a Miriam se eles não temiam falar contra Moisés. Versículo de número 8. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O próprio Deus deixou bem claro como é que vocês não temem tocar no meu escolhido. Naquele que eu tenho uma grande intimidade com ele. Irmãos, tem gente que perdeu a noção. Está tocando em homens e mulheres que estão me ouvindo agora que tem intimidade com Deus. E Deus está dizendo: eu vou te defender. E Deus está dizendo: eu mesmo estou marcando o encontro, como eu fiz aqui com Arão e Miriam. Em outras palavras, para você entender melhor, Deus perguntou para eles: vocês perderam o juízo, foi? Vocês perderam a noção? Vocês sabem onde vocês estão tocando? Vocês estão tocando no meu amigo, Ribianda Candarasto Candaraia. Tem pessoas, irmãos, que estavam tocando em amigo, em amiga de Deus. E Deus está dizendo: estou marcando o encontro porque você tem um dono. Declare comigo: eu creio que Deus está marcando o encontro com os meus inimigos porque eu tenho um dono. Eu creio que Deus está marcando o encontro com os meus inimigos porque eu tenho um dono. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Senhor, para te agradecermos por essa palavra que é uma resposta. Obrigada, meu amigo. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, que zela, que protege os seus filhos, que ama, que abraça e que faz justiça por aqueles que o Senhor escolheu. Obrigada porque não somos escolhas dos homens, mas somos escolhas dos céus. Assim como o Senhor escolheu a Moisés e o defendeu, o Senhor está dizendo para pessoas que eu te escolhi e estou te defendendo. Gratidão, Pai. Gratidão porque o Senhor está paralisando reuniões com o nosso nome. O Senhor está parando corações invejosos e perversos que se levantaram para tentar nos destruir. Quantas pessoas têm intenções malignas contra os teus escolhidos, mas o Senhor é o Deus que faz com que todo mal seja anulado, e o Senhor mostra que os teus escolhidos têm um dono. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que ouve tudo, que vê tudo e que vai agir com justiça e não tardará, e vai paralisar invejosos que estavam tentando se camuflar, tentando destruir, tentando denegrir a imagem, tentando perseguir os teus filhos. Tu és o Deus, Senhor, que marca encontro com invejosos, seja quem for, o Senhor vai paralisar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, Senhor, que cada pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera
Aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus fala contigo de maneira clara. E Ele diz para você: estou marcando encontro com Arão e Miriam. Estou paralisando reuniões com seu nome. Estou parando gente invejosa e fazendo justiça por você. Aguarde, porque não tardará de Deus paralisar pessoas que estavam se levantando por pura inveja contra você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.